Bom dia. Bom dia. Estamos indo para o mesmo endereço de sempre? Estamos sim. Mas não estou com pressa, quero escutar o resto da história. É o Rômulo que faz os clones? Bem, tu deve lembrar-se que no último episódio ele age de forma estranha, mas depois da última conversa... Boa tarde, amiga. Acabou meu plantão e vou dar uma saidinha. Anote se alguém deixar algum recado. Boa tarde, doutora. Eu anoto sim. Só para esclarecer se alguém perguntar, a senhora volta em quantos minutos? Hoje eu vou para casa. Estou exausta. Mas me diz uma coisa. Outro dia eu vi tu conversando com um mascarado. Tu sabes como contatá-lo? Que bom que a senhora vai descansar e estamos todos preocupados com a senhora. Infelizmente eu não sei, mas meu primo é dono da única rádio que funciona. Se quiser, podemos deixar um recado no ar. Quero sim. Para não chamar atenção, tu deve pedir para mim fazer. Temos um recado para nosso amigo mascarado. Ruiva misteriosa que está te causando trabalho em dobro te procura para algo de extrema urgência. Aqui na mais ouvida, música, notícias e agora romance. Vamos tocar uma música que toca no coração. Eu já sabia da semelhança, mas de perto é perturbador. Me digam, de quem foi a ideia da piada do rádio? Desculpe a brincadeira, a gente precisava se proteger. Hoje uma de nós ouviu algo realmente estranho. O Rômulo, meu namorado, pode estar com problemas. Tudo bem, vou pedir para ele explicar que foi um código para proteger alguém que precisava de ajuda. Mas por favor, me expliquem, que tipo de problemas? Comecei o plantão da manhã, quando ele veio falar comigo. Desde que nós duas nos encontramos, temos evitado ele para nos preservar. Mas ele insiste. Gentil, como sempre, me convidou para sair. Me recusei, porque qualquer alteração nos nossos horários pode entregar nosso segredo. Então ele fez uma revelação. Com tom de brincadeira, ele disse que tem uma surpresa para me revelar. Ele disse que a partir de agora ele pode me ver todas as manhãs. Vocês duas se alternando para falar estão me deixando zonzo. Mas isso muda tudo. Eu vi o nome do Rômulo na lista da equipe que trabalha no projeto de clonagem. Com essa informação, ele passa a ser um suspeito. Vocês conseguem marcar um encontro entre mim e ele? Desculpe, não é nossa intenção te confundir. Não podemos evitar. Mas sobre marcar o encontro com ele será um desafio. Ele foi colocado meio contra a vontade em um carro. Ele desceu, mas não foi para seu carro. Ficou na frente, como se esperasse alguém. Fiquei espiando sem ele notar minha presença, então mascarados o colocaram dentro de um carro. Então eu terminei o plantão. Nos encontramos no estacionamento para nos revezarmos. Mas já estava decidida que é muito arriscado continuarmos nos expondo. Tu não pensou em chamar a polícia? Afinal, uma pessoa foi sequestrada. Por que a hesitação? É que, embora ele tenha sido puxado para dentro do carro, não esboçou reação. Ele os aguardou e parecia os conhecer. Não acredito que seja o momento certo de colocar a polícia a par das cópias. Eu vou dar a vocês esse rádio amador. Ele é de sinal fechado, modificado para não ser um rádio comum. Podem conversar comigo e com a Vera quando precisarem. Eu vou para meu esconderijo, então a gente se comunica pelo rádio e eu tento descobrir o paradeiro do amigo de vocês. Todos os dias, o Rômulo sai pela manhã. Ele coloca o lixo na rua, entra no carro e dirige 20 minutos até o hospital. Chegando ao hospital, ele desce do carro sem falar com ninguém. Cumprimenta o porteiro, passa pela recepção e age naturalmente com os demais funcionários. Embora a doutora Kathleen tenha denunciado um suposto sequestro no dia anterior, ele não esboça qualquer mudança de comportamento. Visualmente não há indícios de lesões recentes, tais como hematomas, cortes ou marcas compatíveis com agressão física. O que resta agora é segui-lo para saber o que ele faz após terminar o plantão. Bom dia. Como a senhora está se sentindo hoje? Melhor, obrigada. Oi, tudo bem com você? Oi, já terminei meu plantão, só finalizando aqui. Olha só, faz um favor para mim. Quando vir a doutora Kathleen, diga que estou muito feliz que ela finalmente começou a descansar. Diz a ela que temos que conversar.
Pode deixar, eu digo sim. Boa noite, doutor. Boa noite. A senhora me chamou. Eu fiz como combinamos. Segui seu amigo, e ele realmente saiu do hospital e entrou no carro sem resistência. O segui até um sítio, mas fiquei à distância. Eu estou trabalhando, é meu turno. Mas como agora sou duas, também fui investigar o Rômulo. E ele não voltou para casa e eu fiquei preocupada. Ele já saiu do hospital nesse carro antes e voltou para trabalhar. Não fique preocupada. Amanhã, se ele não aparecer em seu turno, eu volto lá. Você só tinha um trabalho e não fez nada direito. Eu falei que não seria fácil. Nós não temos estrutura e equipamentos para algo tão complexo. Complexo? Você só tinha que replicar uma criança, como vocês fizeram com os ratinhos no laboratório. Mas sabe o que aconteceu? A mulher está grávida de uma menina. Como o filho do nosso patrão se transformou numa menina? Como controlamos a raiva de um pai enganado que acabou de perder um filho e recebeu outra criança no lugar? Não posso continuar com isso. Eu menti. Não é possível clonar uma pessoa com tão poucos recursos. Eu tentei uma fertilização comum e torci para dar certo, mas deu errado. Errado? Você não tem ideia. A gente vai acabar com tua vida e vamos pegar aquela doutora cheirosa que você está tentando proteger. Você já era, irmão! Bem, doutor, estão todos imobilizados, mas precisamos chegar aos mandantes desse sequestro. Não é difícil encontrar, mas a Kathleen e a equipe estarão em risco. Ele é muito poderoso, esses pistoleiros não são nem a metade dos homens que ele tem sob suas ordens. Eu ouvi parte da conversa. Não podemos fazer muita coisa, mas eu já passei o rádio para amigos policiais e eles estão vindo. Tu precisa conversar com a doutora Kathleen. Eu estava muito preocupada. Eu estou bem, não precisa se preocupar. Eu vou deixar vocês dois conversarem. E vou lá fora ver se está seguro. Desculpe-me por fazer você passar por tudo isso. Eu tenho um motivo muito forte para não ter te contado nada. Importante é que você está bem. Mas não posso esconder que estou intrigada. Então, se puder compartilhar comigo o que está acontecendo, eu tenho te escondido segredos também. Um milionário perdeu o filho recentemente. Então ele veio atrás de você, para te obrigar a fazer um clone do filho dele. E eu não podia deixar ele chegar até você. Então eu os convenci que eu conseguiria sozinho se eles deixassem o restante da equipe em paz. Então eu tracei um plano, faria uma fertilização in vitro, para ganhar tempo. Mas deu tudo errado. Eu errei alguma coisa e sua esposa engravidou de uma menina. Agora a gente só tá protegido enquanto a cidade estiver bloqueada. Só a esposa dele tá na cidade. Isso foi extremamente arriscado e perigoso. Deveria ter confiado em mim. A última vez que conversamos, você disse que tinha uma cópia minha. Sobre o que falava? Vou trazer ela para você ver. Não é bem uma cópia, mas eu não pintava há anos. Isso é lindo. Eu não sei o que dizer. Ou quer dizer, você é fantástico. Que pintura maravilhosa. Ainda bem que é isso, estava preocupada. Como assim, pensando que era outra coisa? E por que preocupada? Bem, eu não posso explicar, então terei que te mostrar. Kathleen, vem até aqui. Oi. Como assim tem duas de vocês? Como assim esse episódio já terminou? Ainda faltam 10 minutos pra gente chegar no destino. Eu disse que não tinha pressa de chegar pra poder ouvir toda a história. E eu andei mais devagar, como tu pediu.
Mas quanto à história, eu só fiz esse trecho. Os próximos episódios vão ser mais conclusivos e reveladores.